pâncreas é uma glândula de aproximadamente 15 centímetros, fazendo parte do sistema digestivo e endócrino, localizada atrás do estômago e entre o baço e o duodeno. Quando sofre uma injúria, ocorre o processo chamado pancreatite. Eu vou falar sobre pancreatite aguda. A pancreatite aguda é um processo inflamatório do pâncreas caracterizado por dor abdominal, anorexia, náuseas, vômitos, comprometimento da absorção e elevação das enzimas pancreáticas no sangue. Sua etiologia está relacionada a traumatismo abdominal, litíase biliar, pancreatite crônica, câncer de pâncreas, alcoolismo, hipertriglicemia, fibrose cística do pâncreas e fibrose tóxica, arsênico e chumbo, por exemplo. A partir da etiologia apresentada, nós vamos observar a fisiopatologia da enfermidade, que se trata de um bloqueio mecânico e ou funcional das secreções pancreáticas dentro do próprio órgão, promovendo uma autodestruição através da necrose celular. Ora, esse bloqueio no órgão vai provocar as duas formas básicas da pancreatite, quais sejam a pancreatite leve ou aguda e a pancreatite grave. A forma leve é uma doença que se restringe ao pâncreas, dentro do próprio órgão, causando uma situação edematosa que vai fazer com que o paciente sinta muitas dores, náuseas e também vômito. Já a forma grave, que corresponde a apenas 10% dos casos, ela tem uma grande repercussão sistêmica, que pode comprometer diversos órgãos. Importante salientar que essa forma grave da pancreatite está associada a altas taxas de mortalidade. A pancreatite aguda, ela também é conhecida como pancreatite intersticial. Já a forma grave da pancreatite é a pancreatite necrohemorrágica. Mas como tratar a pancreatite? O tratamento da pancreatite deve priorizar a dor, inibir as atividades de secreção das enzimas pancreáticas e permitindo assim o repouso do pâncreas, evitando ou controlando as suas complicações. Na pancreatite aguda leve, o tratamento geralmente consiste em jejum de 2 a 5 dias, com hidratação até o alívio dos sintomas de dor, náuseas e vômito. O início da dieta oral líquida deve evoluir até chegar a uma consistência de acordo com a tolerância do paciente. Quando falamos de dieta oral, nós estamos falando da terapia nutricional. A dieta nutricional, a terapia nutricional, ela deve ter uma dieta hipolipídica, onde não pode ter mais de 20% de gordura. Por que isso? Porque sabe-se que o álcool em excesso e a ingesta também de gordura em excesso são um dos fatores que causam a pancreatite. Devido aos sintomas associados à necessidade do jejum, a terapia nutricional deve considerar a necessidade de, isso é importante, a terapia deve proporcionar o repouso pancreático. A via enteral, ela é indicada sempre que tolerável. Conforme as oligométricas, produzem o menor estímulo à função pancreática. Atentem para isso. Menor estímulo pancreático. Produzindo menos enzimas, nós vamos diminuir o edema da glândula. A sonda deve ser colocada em posição jejunal, especificamente no jejum proximal. A via parenteral ela é indicada quando a via enteral não for tolerada. A via enteral não é tolerada, vamos partir para a via parenteral. Nessa dieta enteral, com baixo teor de lipídios,
nós vamos administrar no jejum proximal, para evitando assim o estímulo ao pâncreas de produção das enzimas pancreáticas. Qual é a vantagem? Tem o menor custo, é de administração fácil e tem menos complicações associadas. A dieta oral, nós devemos respeitar a tolerância do paciente e vamos colocar uma dieta de fácil ingestão, considerando sempre, repetindo, menos de 20% do valor da dieta é com lipídios. A energia, os alimentos energéticos, eles devem ser calculados na ordem de 50% a 70%. Perdão, energia de 25% a 30% de quilocalorias por quilo. E as proteínas de 1,2 a 1,5 quilocalorias por quilograma. Nós temos que considerar, nesses casos, o hipermetabolismo do paciente. Esse metabolismo vai variar pela idade, pela composição corporal, hábitos alimentares. Então, a dieta oral tem que considerar o metabolismo do paciente. Diferente da pancreatite aguda, a pancreatite crônica ela é um processo inflamatório que acontece de tempo em tempo devido à crise de pancreatite aguda. Quando acontece, o paciente pode ir perdendo a função do pâncreas de forma progressiva. E ela também é um estado patológico, necrótico e fibrótico, em que ocorre redução enzimática. Então, ela tem dores abdominais, náuseas, vômito e distensão abdominal e lesão permanente do pâncreas. A sua etiologia, ela está relacionada a 60% a 70% dos casos por o consumo de bebidas alcoólicas, por carcinoma do pâncreas e também pelas deficiências enzimáticas e deficiências de lipase. Nas características da pancreatite crônica, eu vou ter principalmente a dor, que vai piorar com a alimentação, principalmente se o alimento contém um alto teor de gordura. Eu vou ter também a síndrome da má absorção, que posteriormente vai causar diabetes. E o que vai ser essa síndrome da má absorção? Vai ser justamente a absorção inadequada de nutrientes, como proteínas, carboidratos e vitaminas, que vai causar a esteatorreia, que vai ser o quê? As fezes volumosas, com presença de gordura e forte odor. No tratamento, vai ser necessário diminuir a dor, minimizando a estimulação do pâncreas, evitar ou controlar a esteatorreia e prevenir ou controlar a desnutrição proteica calórica. E inicialmente o tratamento ele deve ser conservador. E caso haja a desnutrição, vai ser necessário a administração de enzimas exógenas durante a refeição. A pancreatite aguda ou crônica, ela também tem os seus diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, de acordo com o NANDA, é deglutição prejudicada, domínio 2, nutrição classe 1 e ingestão. Visto que o paciente ele vai ter que ter uma redução na sua dieta oral, né? Então, ele vai ter a deglutição prejudicada e o seu processo de ingestão também prejudicado. Também, outro possível diagnóstico é a dor crônica. Por quê? Porque o paciente ele vai desenvolver um desconforto físico, visto que a inflamação do órgão vai causar muita dor nele. Outro diagnóstico de enfermagem relacionado ao NANDA é a constipação, domínio 3, eliminação e troca. Classe 2, função gástrica. Por quê? Porque o paciente ele não vai ter uma oferta de alimento normal como ele tinha outrora, porém ele vai passar a desenvolver um quadro de excreção prejudicada, certo? Ele vai passar a ter uma excreção prejudicada dos alimentos que estão sendo ofertados a ele. O diagnóstico clínico, ou seja, para que o médico possa fechar o diagnóstico da doença, ele vai precisar solicitar alguns exames. Os exames são laboratoriais. A dosagem de enzimas pancreáticas, amilase e lipase, quando estão 3 vezes acima dos valores de referência, apresenta alta especificidade para o diagnóstico de pancreatite.
Por que é importante que a gente, profissional da área de enfermagem, precise saber sobre isso? Porque nós temos acesso a esses exames e junto com o profissional, o médico, nós vamos poder fechar o diagnóstico do paciente. Outro ponto interessante que vai acusar no exame laboratorial do paciente é a questão da leucocitose. Ele vai ter um aumento nessa leucocitose e também da bilirrubina no sangue. Para fechar o diagnóstico com mais certeza, o médico precisará solicitar outros exames de imagem. Estes são raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada com contraste, né? Por quê? Porque com esses exames de imagem, ele vai poder verificar a lesão no órgão do paciente, se vai ser moderada ou grave. As intervenções da equipe de enfermagem, quais vão ser? O profissional da área de enfermagem deverá promover a diminuição da atividade motora do estômago do paciente, promovendo uma dieta branda, promover a higiene bucal 3 vezes ao dia do paciente, aferir os sinais vitais a cada 4 em 4 horas, temperatura, pressão arterial, administrar a medicação prescrita com controle rigoroso de horário, realizar controle hídrico, o débito urinário e também as secreções nasogástricas, bem como a diarreia.